Olá, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão conosco nesta noite, através aqui do Facebook do SEAC Conchal, pelo Facebook da USE Rio Claro, e as salas que nós abrimos nos nossos perfis. Boa noite, Paulo. Boa noite, Léo. Tudo bem? Boa noite, Cláudia. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos os amigos que nos assistem neste momento. Boa noite, Claudinha. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos aí que nos acompanham online. Obrigado mais uma semana, né? Mais uma semana aqui, dia 28 de julho. Estamos aqui mais uma vez nesse bate-papo gostoso, descontraído, com amigos queridos, como eu sempre falo para aquele que está chegando agora, né? Nós fazemos parte da Regional Rio Claro, né? Tem o Paulo de Conchal, o Leonardo de Limeira, eu de Rio Claro. Todos nós aqui, nós nos reunimos toda semana para esse bate-papo gostoso, descontraído, em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós podemos aí, através dos estudos que fazemos, das leituras, trazer para quem está conosco uma visão, uma reflexão do Evangelho, às vezes até mesmo de uma forma diferente, mais à vontade, mais livre, mais aberto, com música, às vezes com poema. Então, eu acho que é um encontro muito rico, né, para a gente. Então, vocês que estão aí com a gente, eu não sei se já tem muita gente nas salas. Como é que estão as salas de vocês? Eu estou com a Yuki, estou com o Antônio Atílio aqui na minha sala. Bem-vindos, boa noite. Eu estou aqui com o Carlos, Eduardo, com a Andréia, com a Vilma. O pessoal bem chegando, né? Eles vem chegando. Estou aqui com a minha tia Neide, né? Com a Maria Inês, com a minha mãe, Dona Maria, né? Dona Maria, boa José noite. Nogueira, a Mônica Neto aí, que é o namorado da minha mãe, o marido da minha mãe, né? O namorido. Namorido. O Claudemir, muito bom. A Lucélia, ó, entrou agora. A Lu. Aqui, boa noite, Lucélia. Nós temos ainda alguns minutinhos, né, para chegar. Ó, nós estamos com o Chico aqui também na minha sala. Boa noite, Chico. Vocês podem, que estão conosco, vocês podem se manifestar, conversar, viu? Colocar comentários, bater papo com a gente aqui. É sempre muito rico, né? Enriquece o nosso bate-papo com os comentários de vocês, porque cada um tem uma visão daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos lendo. Então, é sempre bom vocês estarem conosco. Vamos esperar. É legal você lembrar isso, né, Cláudia? Porque a nossa proposta é realmente uma coisa interativa, né? Que as pessoas tenham a liberdade de colocar perguntas, comentários aqui no chat para a gente ir trabalhando isso, intercalando com a nossa conversa aqui. A conversa nossa se expanda aí de nós três, né? Exato. É sempre muito bom. A gente sempre aprende muito mais com o outro, somando com a gente, do que a gente sozinho, né? Com certeza. Então, a gente espera aí mais um minuto, que não deu nossa hora ainda. E com isso a gente vai aqui esperando o pessoal entrar. A Yuki já deu boa noite aqui. Tudo bem? Tá tudo bem, Yuki. Você? Tudo jóia? A Yuki está perguntando se nós estamos bem aqui na minha sala. Yuki, traidora. Não é não, é minha amiga. O Edson também está com a gente. Boa noite, Edson. Paulinha Souza aí também, ó. Boa noite, Edson. A Paulinha. Obrigado, Edson. O Edson está sempre com a gente. Está sempre presente, né, o Edson? Sempre. O Edson, ajuda a gente aí, tá? Que você também tem uma bagagem muito legal aí que pode somar bastante aqui com a gente. Né? Bom, já deu nossa hora de iniciar, então vamos abrir com uma prece, né? Para a gente estar se harmonizando. Então, eu convido a todos a respirar profundamente, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre, agradecer por essa oportunidade que temos,
pela saúde que temos, pela condição de nos expressarmos livremente nesta noite. Mestre Jesus, envolva todos nós nos seus lares, com o seu amor, com a sua paz, para que a gente possa ter um entendimento melhor nesta noite deste capítulo do Evangelho que iremos conversar. Que além desse entendimento nós possamos interiorizar o nosso coração, para que isso possa, através de nossas ações, chegar até nossos irmãos. Agradecidos estamos pela espiritualidade amiga que nos acompanha todas as terças-feiras, nos inspirando, nos auxiliando e amparando a todos que estão envolvidos. A nossa gratidão mais uma vez, Mestre. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Então, como nós comentamos na semana passada, né, o tema de hoje a gente continua a pedido também daqueles que estavam conosco, para a gente dar continuidade, por ser um capítulo, o capítulo 8, um capítulo um pouco extenso, que trata do bem-aventurados os que têm puro coração. E nós conversamos semana passada sobre a simplicidade, a pureza de coração, sobre o pecado por pensamentos, adultérios, a verdadeira pureza, mãos não lavadas. E hoje nós vamos falar um pouco do item 11, a partir do item 11, que fala que trabalha os escândalos, se a vossa mão for motivo de escândalo, cortai-a. E também a instrução dos espíritos, que incluem aí, deixe vir a minhas criancinhas, e é bem-aventurados os que têm fechado os olhos. E aí eu convido o Paulo a estar fazendo a leitura, né, Paulo? Vamos lá. Como a Cláudia disse, então, nós vamos ler aqui o item 11 do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se algum escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem o pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem venha o escândalo. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e sedes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e seres precipitados no fogo do inferno. Esta passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 29, 30 e 18, de 6 a 11. E aí, se a gente parar um pouquinho para interpretar essa passagem, primeiramente a gente vai trabalhar a questão da palavra escândalo, né? O próprio Kardec, no Evangelho, ele começa trabalhando a ideia, o sentido da palavra escândalo. Antes de entrar no sentido evangélico da passagem, ele vai trazer para a gente o sentido do escândalo. Porque no nosso popular, no nosso dia a dia, escândalo é sempre algo que chamou a atenção, que comoveu as pessoas, né? Aconteceu um escândalo em tal local.
tal fato foi um escândalo na vida de tal pessoa, não é? Ou seja, algo que de fato levantou, chamou a atenção da sociedade ou daquele grupo, enfim, para algum acontecimento, para algum fato. Mas, para a época e para o sentido de Jesus, a palavra escândalo teria talvez um outro significado, né? Kardec, inclusive, no rodapé deste trecho, ele coloca assim: nas traduções mais recentes e mais fiéis da Bíblia, a palavra escândalo está expressa por tropeço. Na tradução em Esperanto, falilo, querendo significar que Jesus se referia a tudo que leva o homem à queda. O mau exemplo, princípios falsos, abuso do poder. Porque qual é a grande diferença, né? Quando ele fala que é tudo que nos leva à falta, a um tropeço, a um equívoco, a um erro, não é somente aquilo que aparece. Porque a gente associa escândalo a algo que se torna público, se torna conhecido pelo menos por uma parte da sociedade, né? Então a gente pensa assim: bom, se ninguém ficar sabendo, não é escândalo. Eu posso fazer à vontade, né, que não, o escândalo não aconteceu. E aí a gente se imagina ileso do problema. Só que não, né? Porque, na verdade, tudo está registrado na nossa consciência. E a partir do momento que a gente se equivoca, não existe juízo externo. O juízo é sempre interno. Então, esse é um ponto muito importante a gente ressaltar, aproveitando essa questão da significação da palavra escândalo, para a gente lembrar sempre que, quando nós desencarnarmos, não vai ter nenhum juiz, não vai ter ninguém vestido de toga, né, com martelo na mão e dando sentença, e falando: olha isso, olha aquilo, agora a pena é essa, faz aquilo outro. Não. O juiz é interno, o juiz é a nossa consciência, porque é na nossa consciência que está a lei divina. E ali a gente se baseia, nós nos pautamos por ela, e a partir daí a gente vai nos impingindo, né, a própria reparação, a própria necessidade de reparação, sem que haja necessidade de ninguém de fora vir nos dizer: olha, aqui você errou, olha, aqui você acertou, olha, agora a tua pena é essa, né? Mas aí a gente vai seguir aqui nos comentários para trabalhar agora também a questão do sentido evangélico, né, Léo? E é interessante que nessa passagem, quando Jesus vai trazer, então, ele trazia uma sociedade meio estagnada ali, né? Meio quase que morta, que aceitava tudo do jeito como estava. E aí, quando ele traz a questão do escândalo, né, como você diz, às vezes a gente imagina algo muito grande. E quando a gente tira do pé da letra e traz na tradução exata, a gente percebe que é algo pequeno, né? Desde que faça o tropeço, tanto nosso quanto do outro, esbarrando no outro, aí a gente percebe que essa passagem é muito para nós, né? Ele fala: não, eu não estou envolvido com escândalos, ou aquela pessoa está envolvida com escândalo. Será que é ela ou será que somos nós, né? Aí ficou difícil, porque às vezes nós não queremos fazer parte do escândalo, e o não fazer parte do escândalo também é fazer o escândalo. E aí começa a ficar muito difícil, como ele coloca, é o vaso limpo por fora, né, mas sujo por dentro. E o escândalo é justamente onde tem o mal, onde a moral ainda não está elevada. Então nós vamos encontrar o escândalo justamente nessa deficiência, é no mal agindo, né? E a todo momento nós temos isso esbarrando nas vicissitudes nossas. O que você acha, Cláudia? Eu vejo o escândalo também, como vocês já falaram, né, no sentido moderno, trazendo para os dias de hoje. O escândalo é tudo aquilo que mancha nossa reputação perante a sociedade, na visão materialista. Mas se a gente olhar no sentido evangélico da palavra, quando Jesus quis dizer isso, nós vemos que não é só repercussão pública de um erro que nós cometemos. O escândalo é tudo aquilo que é o mal praticado, mesmo que ele for no seu íntimo, está lá escondidinho, camuflado.
Porque o que é o escândalo, se não algo contrário às leis divinas? E aí, quando você faz algo contrário à lei divina, você está sendo escandalizado. Então, no seu íntimo, no seu pensamento. Por isso que ele vem logo depois, dois itens antes desse capítulo, está lá, pecado por pensamento, não é? Então, tudo que a gente faz de mal, seja em pensamento, para nós mesmos, para o outro, você está indo contra a lei divina. E aí não deixa de ser um escândalo. E automaticamente isso daí dispara o mecanismo de lei de causa e efeito, porque vai gerar um efeito. Né? Como Jesus mesmo disse, é necessário que haja um escândalo. Então a gente vê que o escândalo, ele é um tropeço, ele é um erro, ele é uma ação má. Né? E aí, se a gente pensar que nós somos criados simples e ignorantes, e que o mal nada mais é um fruto da nossa ignorância, não no sentido pejorativo, né? É o resultado das nossas imperfeições, a gente pode compreender que Jesus, ele colocou a gente numa condição de seres em evolução. Então, quando nós agimos em desarmonia com as leis divinas, automaticamente nós estamos usando o nosso livre-arbítrio, que foi criado para traçar o nosso caminho, sendo aí um ponto final o destino, né? Que é para todos, alcançar a perfeição, a felicidade. Então, a gente é livre para escolher. E as nossas escolhas vão variar de acordo com a realidade evolutiva de cada um. Então, o escândalo hoje, eu vejo que todos nós somos escandalizados, né? Todos nós trazemos o escândalo dentro de nós, porque a gente ainda está imperfeito, a gente ainda traz o mal dentro de nós. Faz parte dessa caminhada evolutiva, desse planeta onde nós estamos. Mas ai daquele, né, que comete o escândalo. Então, é tudo um Somos todos escandalosos, né? Somos todos escandalosos. É um trabalho íntimo, né? É um autodescobrimento onde a gente vai se conhecendo, analisando as nossas imperfeições, até onde podemos ir, até onde invade o espaço do outro. Está tudo intrínseco, está tudo aqui dentro, né? Então, é um trabalho difícil na condição que nós estamos de lidar com o escândalo. A gente vê só o escândalo lá fora, mas e o íntimo? Às vezes você até comete um ato e você tenta abafar para a sociedade, mas é como, né, o Paulo mesmo disse, quando nós partimos para a parte espiritual, não vai ter um juiz, não vai ter um advogado, não vai ter alguém que vai te apontar o dedo e falar que você fez algo errado, que ficou escondido, né, uma mentira que você fez, que ninguém revelou. Não, mas o seu íntimo, a sua consciência, porque a lei está dentro da nossa consciência. Não tem escapatória. É interessante quando você fala sobre esse julgamento íntimo e também que todos nós, de alguma forma, somos escandalosos, né? Porque no nosso nível evolutivo, o tropeço é natural. O erro faz parte do nosso processo evolutivo. Embora nós pudéssemos optar sempre pelo bem, a gente teria essa condição, mas não é o que acontece na prática, né? Então, quando Jesus diz, né, é necessário que o escândalo venha, ele está deixando claro o entendimento, né, e a compreensão do nosso nível evolutivo, ou seja, os erros, os tropeços, eles irão acontecer. Mas ai daquele por quem ele venha. Querendo dizer, de uma forma oculta, talvez, que Deus tem mecanismo de fazer com que a nossa evolução se dê, o nosso progresso se dê, sem que o erro parta de nós. Porque a gente tem muito essa ideia da lei de causa e efeito, de que sempre tem que haver um ponto de partida de um erro. Não é? Só que Deus tem mecanismos, e aí a gente pode observar, né, os cataclismas, as ações da natureza, que promovem muito a nossa evolução e nos dão ferramentas para que a gente possa nos corrigir, sem que haja alguém cometendo um ato negativo. Agora, tendo em vista a nossa incúria
e a nossa tendência ainda ao tropeço, a espiritualidade se utiliza dos equívocos que nós inevitavelmente cometeremos, dada a nossa pouca evolução, e junta Lé com Cré, ou seja, junta o agressor com a vítima. Não necessariamente que aqueles dois, um deva para o outro, mas que um precise passar por aquela situação, que o outro vai gerar. Então, esses mecanismos são interessantes da gente observar, né? Sem que, porque senão a gente vai imaginar que o mal nunca vai acabar. Se sempre for uma relação de toma lá, dá cá, né? Primeiro, ele nunca acaba, e quando é que ele começou? Então, sempre existe um ponto de partida e vai ter um ponto final. E falando em ponto final, também queria ressaltar aqui que na fala de Jesus, lá em Mateus, ele fala que aquele que é objeto do escândalo vai ser lançado no fogo eterno. E muitos pegam essa colocação, não só de Jesus, mas também do Velho Testamento, dizendo que existe a pessoa ficar ardendo eternamente no fogo. Não, o que é eterno é o fogo. Não é que você vai arder eternamente no fogo. É o fogo que é eterno. E você, por um equívoco, por um erro, você eventualmente vai ter que se depurar naquele fogo, digamos assim. Mas você vai por um período e sai. Porque penas eternas em doutrina espírita, nós aprendemos que não existe. Certo? Não combina com a justiça divina, né? Eu acho que o fogo eterno é justamente nós estamos, né? Enquanto a gente não se depurar, a gente fica no fogo eterno aqui mesmo. E aí, trazendo a própria passagem, é uma passagem meio forte, né? Quando a gente olha para a passagem forte. Assim, ela assusta, né? Mas Jesus falando dessa maneira, e aí é preciso entender que naquela época o entendimento era outro, né? Não era, os sentimentos eram diferentes, e ele veio mesmo trazer um impacto com essa passagem, né? A intenção não era passar a mão na cabeça, como nunca foi. É, de fato, colocar as pessoas a pensar, bom, aonde eu estou? Quem eu sou, né? Eu preciso voltar a enxergar o mundo como o mundo é, de fato, as oportunidades e tudo mais. E aí ele traz, então, que nós estamos, né, no mundo de regeneração e provas, que nós ainda somos os espíritos errantes, né, muito pequeninos ainda, onde o mal reside em nós. E aí nós vamos ver no Evangelho, né, os tipos de mundos, né, que a Terra vai passar por esse processo, a Terra vai ter essa depuração, né, como nós falamos, os espíritos vão se lapidando, e aí sim o mal vai deixando de existir. E o escândalo, como nós falamos, é justamente o mal. A gente substituir, né, o escândalo por mal são os nossos tropeços morais, que a gente faz a todo momento. E é normal, que nós estamos estagiando num planeta transitório ali de provas e expiações, que vai mudar, mas com o tempo. É normal que tenha. Aliás, como o próprio Cristo diz, é preciso que tenha os escândalos para que as pessoas possam evoluir, progredir. E quem é o mais afetado? Quem está cometendo o escândalo. Ele é o primeiro a ser afetado porque ele está cometendo. Então aí já está a justiça de Deus, né? Você falou no começo da minha fala, que você falou no final da sua, Deus está trabalhando na justiça e na bondade. Né? Interessante também que muitas pessoas levam ao pé da letra, e isso é muito perigoso também, nessa parte que fala, né? Se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Imagina se você leva ao pé da letra isso, gente. Não é nesse sentido, né? Porque essa é uma figura de linguagem muito forte. Não tinha mais mão, hein? Então, não tem mais mão. Seríamos um bando de aleijados caolho, né? Exato, Então, aqui a proposta aqui de Jesus, pela doutrina dos espíritos, é outra. É a proposta de reforma. Cada um de nós deve, ao longo da nossa existência, procurar eliminar em si próprio toda e qualquer causa de escândalo. Ou seja, arrancar as raízes dos vícios que nos cegam e que estagnam a nossa ignorância. Então, a reforma íntima, ela exige de nós essa atitude enérgica, essa luta contra a ignorância, que é a mãe de todos os males, né?
Então, ela exige que nós tenhamos aí uma visão mais ampla, mais clara de nós mesmos, para aí usar o autoconhecimento. E é esse autoconhecimento que vai nos libertar de tudo que nos pesa na bagagem. O egoísmo, o orgulho, a intolerância. Então, nós somos a expressão do que vai dentro de nós. A boca fala do que o coração está cheio. E aí é dessas expressões que nascem o escândalo. Então, cortar a mão significa fechar esse canal de expressão, que acaba por ferir o outro. A gente não percebe, mas a gente fere muito o outro. Então, é eliminar o que em nossas vidas nos leva a cair. É nesse sentido que é o cortar as mãos. É cortar o canal que expressa esse escândalo, que está dentro de nós. Quando vocês falaram, né, o Léo e você disse também, Claudinha, dessa forma enérgica e forte que Jesus fala, né, essa figura de linguagem, ele se utilizou em vários momentos, né, da hipérbole, um certo exagero, né, para que aquele ensino ficasse marcado. E eu também entendo que nessa colocação dá para a gente também colocar a ideia de entre uma encarnação e outra. Né? Quando ele diz assim, se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós que entreis na vida tendo um só olho, do que teres dois e seres precipitados no fogo do inferno. Ou seja, numa próxima encarnação, neste momento em que você sai de uma existência, faz esse auto-julgamento e identifica os seus equívocos, nós podemos sim pedir deficiências físicas, orgânicas, às vezes mentais, para uma próxima existência, de forma a corrigir algo que fizemos em existências anteriores. Então, também a gente pode trazer para esse sentido essa recomendação de Jesus. É melhor que você escolha numa outra vida a cegueira, por exemplo, quando nós vamos ver na última informação deste capítulo, e isso, a surdez, cegueira, a mudez e tantas outras limitações que a nossa própria consciência eventualmente nos impõe como forma de correção e de reparação. Se eu não me engano, eu já contei essa história aqui anteriormente, mas eu acho que ela ilustra muito bem esse arrancai o vosso olho, que é a história da Maíse Braga, lá de Brasília. A Maíse, ela conta, numa das suas palestras, que quando ela tinha 19 anos, ela foi fazer uma cirurgia para corrigir um estrabismo de uma das vistas. E era um estrabismo bem forte, 65% de estrabismo. E aí, um pouco antes da cirurgia, ela passou por um tratamento espiritual lá na Comunhão Espírita de Brasília, com o Dr. Bezerra de Menezes, e ele falou para ela assim, minha filha, vai estar tudo certo, fica tranquila, mas aproveite para ver se a sua vista espiritual está corrigida. E aí, na semana que ela ia fazer a cirurgia, o médico de confiança dela, que iria operá-la, caiu numa escada na biblioteca e quebrou os 2 braços. Aí ela falou assim, acho que não era para operar. Mas com 19 anos, você não pensa isso, operou. Né? E quando ela vai fazer a cirurgia, ela faz a cirurgia, realiza a cirurgia, e quando ela volta, e na época era anestesia geral, ela acordou com os olhos vendados, e um médico que ela mal conhecia, tinha conhecido 2 dias antes, segurando a mão dela. E o médico falou assim, Maíse, foi tudo bem, viu? Ela já ficou preocupada. Daí o médico pega, sai, dali a pouco ela ouve uma enfermeira falando para outra, achando que ela estava dormindo. Viu, mas essa paciente aqui, ela é parente do médico? Ela falou, não, eu já fui até olhar ali o sobrenome, não tem nada a ver. Aí a outra fala assim, mas estranho, porque ele ficou aqui esperando ela acordar o maior tempo, segurando na mão dela. Tá estranho, né? Muito bem. Naquela época levava uma semana para voltar, tirar os pontos.
né? E antes de ela voltar na semana seguinte para o hospital, ela passou de novo pelo tratamento espiritual lá na Comunhão Espírita, e de novo o Dr. Bezerra disse para ela: olha, minha filha, deu tudo certo, mas como você havia pedido no plano espiritual, ainda vai ficar 15% de estrabismo. E aí quando ela vai retirar os pontos, ela já fala para o médico: olha, fica tranquilo, porque vai ficar ainda 15%, não se preocupe. Aí ele fala: mas você pensa que eu sou incompetente? Ele falou: não, fica tranquilo que eu já estou sabendo, vai ficar 15%. Aí ele vai, ele faz a medição e está lá, 15%. E aí um benfeitor vem para ela e fala assim: pergunta para ele o que ele viu durante a cirurgia. Daí ela fala para ele assim: doutor, o senhor acredita em Deus? Ele fala: não. O que o senhor viu? O senhor viu alguma coisa diferente na cirurgia? E aí ela fala assim, ele fala assim para ela: olha, lá na sua religião, tem alguma prática que pessoas fazem assim? Ela fala: tem. Aí ele fala: então, porque quando eu fui começar a cirurgia, e eu fui me concentrar, e eu que não sou muito disso, mas naquele dia eu fiz uma oração, e eu vi um monte de gente assim, ao lado da mata, todo mundo com a mão esticadinha, né? E aí eles se tornam grandes amigos e tudo mais, e lá na frente, um dia, ela comenta com ele: olha, a espiritualidade me disse que eu pedi para haver estrábica nesta vida por ter olhado o marido de outras em outras existências. Então você vê, e até ela brinca, fala: imagina o que vai acontecer nas próximas, né? Então, é um exemplo para mim muito legal disso, ou seja, a gente pede no plano espiritual por deficiências, por limitações, que para a gente aqui é impensável, não é? Como eu gosto sempre de lembrar, no livro Missionários da Luz, capítulo 3, quando a mulher chega e ela pede fealdade. Ela vem com o mapa do seu corpo, seu próximo corpo físico, e ela fala assim: olha, tá muito bonito aqui, eu queria uma alteração na tireoide, na paratireoide, porque eu não quero ser uma Vênus, não. Eu já enfiei o pé na jaca, né, em outras palavras, e agora eu quero fealdade. Ou seja, a nossa realidade aqui, a nossa visão na matéria, ela é bem diversa da visão que nós temos da vida material quando estamos na vida espiritual, não é? Que para a gente aqui, quem ouve assim a primeira vez: mas não é possível, gente, para pedir para ser feio, né? Quem é que pede isso? Para ser pobre? Para vir limitado? Para vir coxo? Para vir cego? Alguém faz isso? Ninguém faz isso, você é louco. Faz. E aí trazendo, eu acho que essa passagem que você falou é maravilhosa, né, para reflexão. Mas a gente trazendo um pouquinho mais ao pé da letra e olhando a vida futura e a vida passada, né, quando ele fala da mão verdadeira, né, talvez a mão, ela significa, a gente sabe que no Espiritismo, né, a gente tem como gatilho a mão como sendo a ferramenta, né, a mão é o órgão que mais trabalha, então a gente tem como ferramenta. Então quando ele fala joga a mão fora, ou seja, joga a ferramenta que vai te levar ao mal, que vai fazer você tropeçar. E quando a gente olha para os nossos tropeços, será que de fato não é melhor vir sem a mão? Ou será que de fato, olhando a evolução na vida futura, mas nós não aceitamos isso, lógico, nosso orgulho não permite. Mas será que nós aceitaríamos vir sem visão? Porque quando nós olhamos, né, a visão em si, através do órgão físico do olho, ele faz a gente tropeçar. Porque a gente sabe, a gente ouve, né, relatos de as pessoas que não enxergam conseguem ter uma concentração muito maior porque não estão dispersas. Então, é isso, a gente combina isso e muito mais, e aí a espiritualidade nos fornece, fala: ó, vai com as mãos, você vai precisar das mãos, vai com as vistas, você vai precisar enxergar um pouquinho, e aí chega aqui a gente usa isso tudo errado, né? Então, a gente sabe que é a vida passada olhando para a vida futura, e a gente não aproveita. Oh, que bom que minha mão funciona, que bom que meus olhos enxergam, né? E aí a doutrina espírita vem e traz, então, a chave, essa interpretação de tudo isso que a gente não entende. Só que a gente vai embora, a gente sai desse mundo ainda pela porta da ignorância. A gente entra pela ignorância e vai pela ignorância, né?
Sempre que a gente pensa numa aflição na nossa vida, num sofrimento, a gente tem que pensar também que Deus está do nosso lado, porque a misericórdia divina está em tudo, né? E se o sofrimento que a gente traz, a gente trouxe por algum motivo, né? Para ver se a gente aprende alguma coisa. Quantas pessoas que a gente vê em relatos, em livros mesmo do Chico, que nessa existência veio sem muito conhecimento intelectual. Por quê? Porque usou a sua inteligência em vida passada para lesar as pessoas, né? Tem pessoas que vêm também sem os membros, os braços, porque em outra existência ele tentou suicídio ou conseguiu suicídio. Então, todo sofrimento que nos acomete tem um motivo. E exatamente esses motivos que nós mesmos causamos em nós. E hoje a gente traz as consequências, lei de causa e efeito, para evoluir, para a gente crescer. Então, muitas vezes, eu vejo... Antigamente a gente falava isso, né? Eu não pedi para nascer, brigava com os pais, falava, eu não pedi para nascer, aquela coisa. A gente não pediu, a gente implorou para nascer. Implorou para nascer nessa família que, às vezes, tem um pai rígido, tem uma mãe rígida, que é para nos colocar no caminho do bem. Né? Às vezes a gente vem em situações de dificuldades pesadas, dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, que é para evoluir, é para a gente aprender com essas dores. E como você mesmo disse, Léo, muitas vezes a gente vem com as mãos e faz coisa errada com as mãos. Então, eu vejo que sem as dificuldades da vida, nós não aprenderíamos a nos tornar pessoas melhores. Então, que a gente possa ter resignação, entendimento e estudar mais essa lei maravilhosa, que é imutável, a lei da reencarnação, porque é através dela que a gente vai conseguir nos impor na vida de maneira diferente e trabalhar mais o nosso íntimo. Né? Confiar mais nessa misericórdia divina e entender que a maioria das coisas que nos acometem, nós já vimos lá no capítulo 5, lá no item, acho que item 4, as causas atuais das aflições. Muitas coisas que nos acometem somos nós mesmos que provocamos, nesse exato momento, nessa existência aqui. Então, nós somos os responsáveis pela nossa vida. Está lá no livro Renovando Atitudes e Hamed, né? Nós somos o ator principal da nossa vida. Nós somos o principal de tudo que nos acontece. Como seria bom se não fosse assim, né? A gente pudesse atribuir a culpa para os outros, né? Seria lindo, né? Maravilhoso. Olha, então tá assim, mas a culpa não é bem minha, sabe? Uma coisa legal da gente também lembrar, quando você citou o Chico, né, Cláudia? Quando a gente também, às vezes, interpreta essa passagem, ela pode nos levar a um extremo equivocado, quando a gente olha para uma pessoa que tem uma deficiência, que tem uma limitação, qualquer coisa assim. Então, por exemplo, Chico Xavier, ele tinha problema na vista, ele tinha estrabismo também, ele tinha angina, ele tinha vários problemas de saúde. Né? A gente vai lembrar a irmã Dulce, né, que se alimentava de uma pera e dormia numa cadeira, porque era a única posição que ela dava conta de dormir. E a gente vai parar assim, bom, então são espíritos muito endividados, né? Imagina, gente, se veio assim, deve ter uma dívida danada. Deve ter feito muito escândalo em vida anterior. Mas aí nós vamos pensar assim, legal, e Jesus fez o que, será, né? Para morrer crucificado. Então, esse raciocínio não vale. Por quê? Nós temos que lembrar que para cada reencarnação nós temos basicamente 3 possibilidades. A expiação, a prova e a missão. Então, muitos podem estar em provas, experimentando uma deficiência, experimentando uma limitação, para ver qual vai ser o seu comportamento, qual vai ser o resultado daquela experiência, daquela prova. E muitos vêm como missão no sentido, olha, eu vou lá, e apesar de tudo, toda a evolução, o espírito aceita passar por determinadas situações para mostrar, né, resignação, para dar exemplo e tudo mais. Então, não é simplesmente nós pegarmos essa passagem e aplicarmos como se tudo fosse expiação. A pessoa tem um problema, mas esse aí, então,
esse tacou pedra na cruz, esse rabiscou a Santa Ceia, não é? Não necessariamente, né, Léo? Exatamente, né? Senão não haveria justiça divina, né? Como que a gente iria aprender, né? Iria olhar como exemplo quem? Apenas os livros, né? Então, olhar escrito que Jesus é modelo e guia, mas não tem ninguém no dia a dia para a gente se referenciar também, seria pedir muito, né? Aí não haveria justiça de jeito nenhum, porque a gente não avançaria. E o Evangelho coloca uma passagem, né, que buscam Jesus para curar a cega. E aí pergunta, o que vocês... Caiu. O que vocês querem que eu faça? Que eu cure ela, né? Ele fala, eu não posso curar sem que Deus permita, então não sou eu, né? Antes de se curar, olhe para os céus e peça para que antes de curar a parte física, a gente cure a nossa alma. Então, eu acho que é bem isso. Às vezes a gente está olhando tanto para a parte física, mas é a nossa parte espiritual que está valendo, né? É bem Sim. isso. É olhar quem está à nossa volta, olhar as nossas dificuldades e olhar nossas deficiências espirituais, que aí nós vamos entender a causa do passado. Eu acho que essa é a chave disso tudo, né? Porque quem fere com ferro será ferido, né? O Cristo fala isso para Pedro, acho, né? Na hora que ele vai de soldado. Então, acho que é muito, muito isso. Como nós estamos lidando hoje? Nós vamos olhar para a vida passada, com o que será que nós lidamos? Mas as atitudes de hoje, os escândalos de hoje, vão propiciar o que no futuro? Então, acho que é muito olhar isso, porque pela justiça, com o que nós errarmos, com o que nós tropeçarmos agora, nós vamos vir para poder acertar isso. E é lógico, com professores do lado aí, em provas, em expiações, mas nós vamos ter que voltar, não tem jeito, né? Cláudia, o microfone está fechado, Cláudia. Oi. Caiu minha conexão aqui, aconteceu alguma coisa aqui na rua que fez um barulhão. Eu perdi o fio da meada aí onde vocês estavam. Continua aí, Paulo, que eu já me sintonizo aqui. Não, a gente estava comentando essa questão de que nem toda limitação física, nem todo problema que eventualmente a gente possa observar em alguém está implicado com o erro do passado, né? Como se tudo fosse expiação. Então a gente citou aqui o Chico, a irmã Dulce e outros tantos, né? E nosso expoente maior, Jesus, que morreu crucificado, e a gente vai lá, então, coitado de Jesus, deve ter feito muita lambança em vida anterior porque morreu na cruz. Não. Alcione, né, por exemplo, Alcione, né? Alcione. Exato, são escolhas que às vezes o espírito faz para a sua própria evolução e para ajudar o outro, né? É a solidariedade, a fraternidade, é o amor ao próximo que leva às vezes a pessoa a escolher, e até mesmo a escolha de si próprio, né? Como você mesmo tinha citado, Paulo, quem que escolhe vir feio? Quem que escolhe vir com problema de saúde? A gente pensa assim, fala assim, não, ninguém. Escolhe sim, aqui que a gente passa pelo esquecimento. Graças a Deus, tem o esquecimento do passado, e aí a gente não lembra das escolhas que fez, mas tanto a beleza como a feiura, a pobreza, a riqueza, são muitas vezes escolhas para a gente evoluir, para a gente superar essas dificuldades que encontramos, porque a gente não consegue superar, como nós já dissemos aqui em outras lives, você não consegue ser paciente se você viver sozinho. Você vai precisar de elementos para trabalhar essa virtude. E é tudo na nossa vida, né? Dessa forma. Para você evoluir, você precisa de elementos, de ferramentas para trazer essa evolução para você. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E quando você... Oi? Pode falar. Colocou lá. Vamos ver o que ela colocou aqui. Dona Vera, boa noite, minha mãe. Filho, você sabe que tem uma das pernas toda manchada de manchas de nascência, mas aceitei isso que fazia muito tempo que nem lembrava disso. Foi mesmo esquecimento do passado. É uma marca de nascença que minha mãe tem numa das pernas, toda, do joelho para baixo, ela é toda marcada, né? Certamente alguma coisa para reparando, né? Mas aí quando a gente fala sobre isso, essa questão das limitações,
Da mesma forma, a gente não deve logo ver uma pessoa com uma limitação, com uma deficiência, e já lá, isso aqui deve ter feito muito equívoco, tá dever muito para a lei, não é? Porque pode ser prova, pode ser missão. Também a ideia de que ninguém deve para ninguém, né? Nós temos, às vezes, no movimento espírita, muito o uso desse jargão, né? Ah, fulano deve muito para o outro porque causou um grande mal. Não, nós devemos para nossa consciência e para nós mesmos. A reparação que nós fazemos é nossa, não é para com o outro. Porque se eu leso alguém e esse alguém me perdoa, ele está livre desse emaranhado, desse laço. Mas eu vou ter que reparar o meu equívoco de alguma forma. Não necessariamente com a pessoa que eu lesei, mas para com a lei, eventualmente com em outras situações, né? E aí, de novo, a gente pode citar Jesus como exemplo, né? Jesus morreu crucificado, foi condenado por Pôncio Pilatos e foi traído por Judas. Se houvesse essa coisa que um deve para o outro e você tem que reparar com o outro, aí vem a pergunta, né? E quem fala isso bastante é o Jorge Alahá. Em qual reencarnação que Jesus voltou e foi irmão de Judas e filho de Herodes? Né? Irmão de Pôncio Pilatos. Teve isso? Ficou difícil aí, né? Aí ficou difícil, Paulo. Percebe? Então, ou seja, não existe isso de que a pessoa vai ter que voltar com aquela outra. Porque por que Jesus não voltou para que Pôncio Pilatos, Judas e outros pudessem reparar a sua injustiça para com ele? Porque ele perdoou. Entrando nessa linha, Paulo, como é que ficam os casamentos, os divórcios? Então, gente, não você perdoa, você liberta. E você se liberta. Exato. Não é? Então, ninguém deve para ninguém. Nós devemos para a lei. E como a lei está na nossa consciência, devemos para nós mesmos. E aí a gente vai marcando, né? A gente pode pensar que essas falhas, né? Essas faltas perante a lei, vai marcando, então, ali a nossa vivência como espírito. E aí a gente vem, né? A gente tem o véu do esquecimento, que é o presente divino. Eu fico imaginando se a gente não tivesse esse véu, que caos seria, né? Quanto escândalo não seria, né? Mas aí a gente começa a ver, bom, pelo véu do esquecimento, eu começo a entender as pessoas que estão à minha volta, eu começo a perceber as marcas que estão em mim, eu começo a ver as vicissitudes que ainda são latentes, e eu começo a apontar, então, qual é o meu destino anterior, da onde eu vim para onde eu tenho que seguir. Então, não é assim, eu não sei o rumo que eu tenho que seguir. Não, a gente sabe sim. É justamente através dos escândalos que nós vamos olhar onde a gente tem que corrigir. E o véu vem justamente para isso, para dar a oportunidade de esquecermos os nossos erros, as nossas falhas anteriores e seguir. Então, eu acho que olhar para o escândalo, entendendo que ele é necessário, que ele vai acontecer, que nós estamos ainda numa condição que ele é nítido e é normal que aconteça, mas é preciso olhar as situações, é preciso analisar o momento em que ele acontece e começar a corrigir, porque a gente não leve isso mais à frente, né? Senão complica muito. E aí não tem irmão, né? Não tem irmão, né? Parentesco nenhum que acabe com isso, né? Tudo isso está envolvido, gente. Eu bato sempre nessa mesma tecla. Tudo isso está envolvido no autodescobrimento, né? A partir do momento que você se conhece, que você volta o olhar para dentro de você, que você consegue se enxergar, ver as suas limitações, as suas imperfeições, enxerga o outro também dessa forma, eu acho que, eu penso que tudo vai diminuindo, você vai tendo uma visão mais clara das coisas, né? E se você percebe que seu olho, aí, como diz a fala, é motivo de escândalo, você tenta parar, você tenta se modificar, você tenta se conhecer melhor, tudo tá interligado aí no autoconhecimento, né? A gente tem que trabalhar isso nessa existência, o foco nosso é isso, é trabalhar o nosso íntimo, é se conhecer, e o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento oportuno para isso, é o momento ideal para isso, é para se conhecer, né, para voltar para dentro, fica em casa, ou seja, fica na sua casa, no seu íntimo, na sua morada,
né? Traz Jesus para perto de você, se conhece, se analisa, vê os seus pontos fracos, os pontos que você pode melhorar com o outro, com você mesmo, vê o que está faltando, sabe? Para a gente não ter tanto motivo de escândalo dentro de nós, né? Quando Jesus coloca, né? Se o teu olho é motivo de escândalo, cortai. Mas para eu identificar o que me é motivo de escândalo, no sentido de tropeço, no sentido de equívoco, cai no autodescobrimento que você está citando, né, Cláudio? Então, eu preciso me observar para ver aquilo que me convém e aquilo que não me convém. É a velha história de você fazer julgamentos morais. Para isso você tem que se autodescobrir. O autodescobrimento nos faz despertar a nossa consciência. Então, muitas vezes, comportamentos que eu tinha até pouco tempo atrás e que eu encarava como completamente naturais e aceitáveis, a partir do momento que a minha consciência ela se desperta um pouquinho, aquele comportamento ele passa a me incomodar. Então você passa e fala, não, eu não posso mais ser deste jeito. Esse meu comportamento, ele tem que ser alterado. Isso significa que a gente vai resolver isso numa tacada só? Não. Isso significa que a gente vai começar um trabalho árduo, né, que é a reforma íntima, que é a transformação moral, que é uma luta de nós para conosco. E a gente vai continuar ainda se equivocando, ainda vai tropeçar algumas vezes naquele mesmo equívoco. Mas só o fato de eu, ao tropeçar mais uma vez, eu falo assim, puxa vida, de novo eu caindo no mesmo equívoco, de novo eu cometendo o mesmo erro, de novo essa mesma situação. Isso já é ótimo, porque até outro dia eu fazia e estava tudo certo. E hoje eu já me identifico que está errado. Já é o caminho da reparação. E ali na frente a gente vai, de fato, deixar de fazer. Então, isso é um processo. É tudo muito construção. A gente se esquece disso. E, às vezes, nessa busca por uma correção, se a gente não tem essa compreensão, a gente desiste. Ah, quer saber? Eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, quem você quiser que dure assim, Gabriela, né? E vamos que na próxima encarnação eu corrijo. Síndrome de Gabriela. Não, isso não é uma proposta espírita. Não é o despertar, né, Paulo? Eu falo assim, não, na próxima encarnação eu resolvo isso. Gente, só porque você está falando em reencarnação, você acha que isso é uma proposta espírita? Não é. A proposta por que o cenário muda, né? Oi? E por que o cenário mudaria? Vamos supor, nessa condição. Hoje eu estou com esse problema com essa pessoa. Na próxima vida não vai vir mesma coisa? Ou não, não é? Se eu não olhar para o problema agora, né, Paulo? Eu vou ter que voltar na próxima com o mesmo problema, não é isso? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Tão repetido isso e tão importante, né, Léo? E lá no Evangelho fala, né, que a religião, ela veio para mudar o homem. Se a religião não está fazendo essa mudança íntima, está na hora de você repensar se essa religião realmente é para você. Né? Se você não tem que optar por outra. Porque será que muitas vezes a gente não está se comparando aos fariseus da época de Jesus? Será que a gente não está valorizando muito as aparências externas? Né? De vez de olhar para os nossos sentimentos e construir uma estrutura com a essência divina mesmo, que é para isso nós somos criados? Será que nós não somos túmulos caiados, bonitinho por fora e podre por dentro? Tem que ver se a religião que a gente está seguindo, acreditando, falando, estudando, ela está fazendo essa transformação em nós. Porque se ela não tiver, de nada vale. Mas aí, continua estando do mesmo jeito. Mas nem sempre o problema está na religião, mas sim no religioso. Não, sim, mas eu digo assim, às vezes a gente fala muito de Jesus nos lábios, mas de coração a gente está distante. Sim. E a gente se rotula numa religião
O espírita mesmo, vamos falar de nós, né, para não falar de ninguém, o espírita se rotula nessa religião, não, eu sou o espírita. Então, para eu ser espírita, eu tenho que ter aquela aparência de, ai, chamar todo mundo de meu irmão, meu querido, sempre falando manso, sorrindo, né, falando bonito dentro da casa espírita, mas aqui fora ser um carrasco, ser um estúpido, ser um grosso, ser um indiferente, não trabalhar o seu íntimo, a tolerância, a paciência, a boa convivência com os familiares. De que adianta eu me rotular como espírita se eu não pratico dentro de mim mesma? Não busco aí esse autoconhecimento, não é? Então a gente tem que ver, será que a gente não é um pouco de fariseu ainda? Todos né? temos, né? Todos temos. E aí daí Jesus fala lá, né? Insensatos. Somos todos insensatos. Hipócritas. Né? Que ainda temos a palavra bonita na boca, mas o coração está longe disso. Né? De novo é construção, de novo é a gente tomar consciência disso, fazer essa autorreflexão que você está dizendo e colocar em prática, né? Porque esse exercício constante de aprimoramento, que o espírito, quando ele se propõe a isso, é uma questão definitiva, eu digo assim. Quando você realmente compreende que o processo evolutivo se dá a partir disso, ou seja, eu estou numa zona de conforto, eu amplio minha zona de consciência, eu começo a trabalhar isso, eu vou fazer uma luta interna, né? A gente pode levar para a questão do batismo, né? E é legal a gente rapidamente aqui falar sobre o batismo em doutrina espírita. Não existe o batismo enquanto ritual, né? Enquanto sacramento, que se adotou o batismo de água em muitas religiões. No Espiritismo, então, a gente aprende batismo de água do fogo do Espírito Santo. Quer dizer, o batismo de água, quando você identifica o equívoco, é o arrependimento. Bom, então eu tenho que mudar isso. O batismo de fogo é quando eu começo a trabalhar, a lutar contra esse meu equívoco, essa minha mazela, esse equívoco, esse erro que eu identifiquei em mim. E o batismo do Espírito Santo, que ao eu fazer esse processo, automaticamente a minha vibração ela muda e eu passo a ter contato com com espíritos de uma ordem um pouquinho mais elevada do que a anterior. Só que esse processo ele não acontece de uma vez só. Ele é cíclico. Ele vai acontecendo e você vai num processo de uma espiral ascendente e a gente vai dessa forma evoluindo. É isso mesmo. E aí, quando a gente olha para isso, né, às vezes a cegueira, então, que é justamente não enxergar tanto as coisas do mundo, né, mas nós nos sentirmos no mundo, sem tanto com os olhos da carne, a gente vai entender que é luz na eternidade, né, que é justamente a possibilidade que nós temos de olhar para a vida futura e olhar para nós como espíritos, como de fato somos, né. Imortais, né? Imortais. Envolvidos nessa misericórdia divina, que nos dá a oportunidade de recomeçar sempre, né? E acreditar que num amanhã, num futuro melhor para nós e para todos, né? Isso é importante. Tem música hoje, Paulo? Tem. Quando eu estava lendo sobre o escândalo como tropeço, eu me lembrei daquela música do Roberto Carlos, depois gravada pelos Titãs, né? Que fala assim: é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. E aí, o trechinho que me fez lembrar da música: toda pedra no caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem ou o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Saber viver. Muito bom. Muito bom. Foi bom mesmo. Foi bom estar com vocês. A todos que nos acompanham, a nossa gratidão por estar com a gente nesta noite. Obrigada, Paulo, Léo, por mais aprendizado com vocês, que cada semana a gente aprende mais. Né? Então, um beijo no coração de todos vocês. Uma excelente semana.
Deus, gente. Um beijão a todos. Um beijo da Alvani, Célia, minha mãe, Marília, Andréia, todo mundo que esteja conosco aqui nesta noite. Isso. Beijo para todos. Até mais, Beijão, pessoal. gente. Tchau, tchau.